A mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também, ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online. Faça a sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí e receber na sua casa. A farmácia do seu bairro. A Street Barber Shop, que é o barbeiro lá que dá o talento, que corta meu cabelo, que é parceiro nosso também. Tá no Instagram, tem descrição aqui. Autoescola Invicta, para você tirar sua habilitação A e B aqui em Ferraz de Vasconcelos. Academia Pano Bianco, tá aqui de Ferraz também, é parceiro nosso. Então, vá lá treinar. De Quebrada Lanches, parceiro do canal, para você pedir aquele lanche top, aquele hambúrguer artesanal de qualidade. A Marmitex do Covic, que sempre salva aqui nos dias que estão mais corridos, que a gente pede marmita, sempre vem naquele capricho. A Moji Fibra, que fornece internet aqui pro nosso estúdio, 800 MB de pura velocidade. A Andressa Zafra, estética facial e corporal, que é minha parceira também, cuida da minha pele, cuida de mim aí, certo? A Lunemave, para você adquirir o TV Box, para você comprar a sua TV Box e ter a sua televisão 100% convertida para Android, beleza? Esses são os parceiros do canal. Lembrando que todos os contatos estão aqui na descrição. Clica lá e vai adquirir o seu serviço. Salve, salve quebrada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também, ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online. Faça a sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí e receber na sua casa. A farmácia do seu bairro. A Street Barber Shop, que é o barbeiro lá que dá o talento, que corta meu cabelo, que é parceiro nosso também. Tá no Instagram, tem descrição aqui. Autoescola Invicta, para você tirar sua habilitação A e B aqui em Ferraz de Vasconcelos. Academia Pano Bianco, tá aqui de Ferraz também, é parceiro nosso. Então, vá lá treinar. De Quebrada Lanches, parceiro do canal, para você pedir aquele lanche top, aquele hambúrguer artesanal de qualidade. A Marmitex do Covic, que sempre salva aqui nos dias que estão mais corridos, que a gente pede marmita, sempre vem naquele capricho. A Moji Fibra, que fornece internet aqui pro nosso estúdio, 800 MB de pura velocidade. A Andressa Zafra, estética facial e corporal, que é minha parceira também, cuida da minha pele, cuida de mim aí, certo? A Lunemave, para você adquirir o TV Box, para você comprar a sua TV Box e ter a sua televisão 100% convertida para Android, beleza? Esses são os parceiros do canal. Lembrando que todos os contatos estão aqui na descrição. Clica lá e vai adquirir o seu serviço. Salve, salve quebrada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também, ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês. Salve, salve quebradas, muito boa noite, muito boa tarde, boa noite. Passou das 18, já é boa noite, né? Então, sejam bem-vindos a mais um podcast de quebrada. Aqui é o Juninho de Ferraz, batendo aquele papo com vocês. Então, eu conto com a sua audiência, conto com a sua presença aqui. E hoje, estamos dando um fôlego aí na campanha política. Como vocês acompanharam esses últimos 10 dias aí, estamos arrepiando as entrevistas aqui com os candidatos. Mas hoje demos um fôlego, vamos falar com uma empreendedora da cidade. Uma empreendedora está fazendo a diferença aqui na contabilidade das empresas e eu acho que é um tema muito importante, por isso que eu parei as campanhas agora para falar com você, pequeno empreendedor de Ferraz de Vasconcelos. Você precisa organizar as contas do seu negócio. Eu preciso e todos nós precisamos. Então, é um tema muito importante, porque uma empresa sem organização financeira é uma empresa que tende a não crescer. Tá? Então, se você compra e vende aí sem fazer conta, você está perdendo dinheiro, com certeza
tá deixando de ganhar mais e não vai crescer. Então, se você quer crescer, você precisa organizar as finanças da sua empresa. Eu sei disso, não aplico, mas eu sei que isso funciona, tá? Então, por isso que eu trouxe uma amiga e o esposo dela que tá aqui do lado também acompanhando, para falar um pouco sobre finanças, contabilidade, sobre negócios e empreendedorismo, que é um tema que, como vocês já sabem, aqui no De Quebrada a gente adora abordar esse tipo de assunto. Então, Jéssica, seja bem-vinda ao De Quebrada, você tá em casa. A gente tava batendo um papo com os bastidores, nós já somos best friends forever. Isso aí. Fica à vontade, está em casa, tá? Eu acho que aqui é um espaço pra gente trocar uma ideia, conhecer um pouco mais de como você pensa e de como que deve funcionar uma empresa através dos seus olhos, né? Então, seja bem-vinda, dê uma boa noite pra galera que estiver nos ouvindo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de Ferraz, do Brasil, quem estiver assistindo. Obrigada, Júnior, pelo convite. Boa noite para vocês e bora falar sobre o assunto. Jess, antes da gente começar o nosso bate-papo, como já é de costume aqui no podcast, eu sinto muito interesse em conhecer a vida das pessoas. Isso é real, tá? Não é fake só pra aparecer na internet, não. Então eu queria conhecer um pouco mais da sua história, da sua caminhada, da sua trajetória, porque eu entendo como que eu penso, tá? Eu penso assim, que todas as minhas experiências de vida me trouxeram até aqui. Com certeza. E da mesma forma você tá aí. Então todas as experiências te trouxeram pra contabilidade, te trouxeram pra Ferraz, te trouxeram aqui pro meu podcast. Sim. Então vamos fazer uma retrospectiva e voltar lá no seu passado, entender um pouco mais de onde você veio, qual que é a sua quebrada, as suas origens. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu sou Jéssica, contadora, tenho 33 anos. Falando um pouco da minha história, ela começou difícil, desde muito nova. Então, foram lutas e lutas atrás de lutas. Mas, para resumir o contexto, chegar no raciocínio do porquê eu virei contadora, enfim, eu posso dizer, tive uma infância difícil, acredito que muitos brasileiros passam por isso. Praticamente eu tive que tomar várias decisões desde muito pequena. Eu comecei a trabalhar, pode ser para surpresa de muito, mas com 8 anos de idade, para sustentar a minha família. Então, assim, só tinha eu, minha mãe e minha irmã, basicamente, né? E, assim, meus pais são separados. A história da família, de boa parte da família brasileira, né? E meu pai e minha mãe nunca ficaram juntos. Então, assim, eu meio que tive que assumir um papel de liderança na família junto com a minha mãe. Então, eu tive que trabalhar muito nova para conseguir ajudar nas despesas de casa. Eu tinha que administrar isso. Foi aí que começou a minha jornada de tomar um papel de cuidar das coisas. Eu percebo que foi daí que nasceu a vontade de cuidar de coisas. Então, eu tive que trabalhar. Desde 8 anos, eu administro a minha primeira renda. Comecei ali ganhando, sei lá, R$10 por dia. Eu já tinha que administrar esse dinheiro para ele render. Então, foi uma infância difícil, foi uma juventude difícil, né? Eu trabalhava, estudava. Eu tinha que conciliar as duas coisas e ajudar minha mãe a se manter bem, porque ela não tinha emprego fixo, enfim. Foi uma situação muito difícil. Não tinha apoio da família. Então, eu meio que tive que me virar com as próprias pernas, né? O famoso, tem que ir lá, se jogar. Se joga. Seu pai não era presente? Não, meu pai nunca foi presente. Eu tinha, assim, eu sabia quem era meu pai, eu sabia onde talvez localizá-lo, mas era uma separação muito tensa entre eles, né? Eles brigaram, então, assim, eu não tinha muito contato, né? Então, assim, eu tinha parentes, familiares que eu ia, né, passar as férias. Nunca foi um contato de pai e filho, assim, muito próximo. Então, sempre foi distante. Então, o papel de pai, eu não tive presente em boa parte da minha vida. Cara, você falou que começou a trabalhar aos 8 anos. Como que era? Me explica, assim, o que você fazia, como que você tomou essa atitude, né? Se você se recorda de ter tomado essa atitude, o que te impulsionou para isso? O que fez você tomar uma decisão dessa? Hoje eu descobri a resposta pela minha postura nas situações da vida. Eu descobri que eu sou uma pessoa 100% proativa. Então, onde eu vi dificuldade, eu tomei ação. Eu via minha mãe trabalhar, não era suficiente, a minha irmã também, era bebê ainda na época. Então eu falei, não, peraí, eu preciso mudar isso daí. Eu sempre fui assim, eu sempre fui de questionar as coisas, não, isso aqui tem outra saída, isso aqui tem uma solução. Então eu vi isso e falei, não, peraí, eu vou levantar, ergui os braços, com 8 anos, achando que era adulta, né? Fui lá e pedi emprego. Fui numa vendinha perto de casa, era uma doceria, né, que fazia doces, sabe aquelas docerias antigas? Uhum. Tinha desinfetante, essas coisas. Falei, olha, eu preciso de um emprego. A mulher olhou pra mim e falou, meu Deus do céu, quem é essa criança aqui me pedindo emprego na cidade?
E aí eu falei, não, eu quero trabalhar. Eu fiz até acordo com ela, né? Porque eu achava que eu era adulta. Falei, olha, eu venho depois da escola, eu ganho X e você me passa o serviço que tem que fazer. Ela topou. Acho que talvez pela minha postura, ou ela ficou com dó, não sei o que aconteceu. Mas foi isso. E aí, desde então, eu fui migrando, né? Saí de lá, fui para outro emprego, virei babá. Aí, depois de lá, eu consegui arrumar meu primeiro emprego em carteira. Eu fui caminhando muito passo a passo na vida, mas sempre tomando ações, sendo sempre proativa, respeitosa com as pessoas, sendo humilde. Então, eu pedi emprego, falava, você pode me dar um emprego? Você pode fazer isso? Então, era mais ou menos o meu perfil. Hoje eu sei qual é a minha postura perante o mercado. É proatividade. Então, por isso que eu saía da minha zona de conforto rápido. E qual que era a postura da sua mãe nessa época? A minha mãe, ela não queria muito, né, que eu fosse, porque ela achava que eu era muito pequena. Uhum. Mas eu consegui convencer ela. Falei, olha, você não vai conseguir sozinha, eu preciso te ajudar. E ela, bom, desde que não atrapalhe seus estudos, tudo bem. Né? E até porque ela não tinha muito para onde recorrer. Então, ela acabou topando. Ela sabia que eu ia dar conta, entre aspas, né? Uma criança, mas ela confiou em mim. E aí foi dando certo. Fui crescendo, evoluindo nesse processo. Entendi. E o seu primeiro emprego CLT foi? Aí foi com uns 15 anos, 16, na verdade. Eu não podia registrar menor, eu acho que foi um acordo. Foi numa clínica de dentista, lá no Tatuapé. Tatuapé? Eu nasci e cresci na Moca Tatuapé. Aí, depois de uns anos, eu vim pra cá, pra Ferraz, morar sozinha e casei aqui. Aí foi chegar nessa parte também. Mas foi numa clínica de odontologia. Então, eu saía da escola, meio-dia, meio-dia e meio, ia direto pra essa clínica. Aí, eu saía de lá 9 horas da noite. Ia direto pra essa clínica. Assim, cara, você vê que é uma situação difícil. Sim. E teoricamente uma situação da maioria dos brasileiros aí quando começa a caminhada, sim, principalmente quando a gente fala de mães solteiras, né? Uhum. Que é um grande número no país aí. Exato. Que já quebra um pouco o bastião da família tradicional brasileira, né? Com certeza. Que a família tradicional brasileira basicamente é mãe solteira. Exato. Né? Quando não é uma mãe solteira porque o pai abandonou, é uma mãe solteira porque o pai não é presente. Exato. Que é aquele pai que faz de conta que é presente, mas não é. Sim. Né? E, assim, você passou por essa fase. Em que momento da sua vida você percebeu que números era a sua praia? Na verdade, você era boa na escola com números? Não, eu nunca fui boa em matemática. Na verdade, a contabilidade em si não é números, né? É engraçado. A gente olha para a contabilidade e fala, não, é matemática pura. Não necessariamente. É claro que nós temos bastante cálculos, né, análises, mas a contabilidade é uma ciência social aplicada, né? A gente cuida dos patrimônios. Ciência social? É uma ciência, sim. Social? Social. Rapaz, eu vejo a contabilidade como muito técnico. Muito técnico. Não, na verdade, ela vai muito para lógica, para o contexto, para análise. É uma junção de fatores, né? Ela engloba números, análise e lógica. Mas ela é uma ciência social. Então, tem vezes que até o pessoal brinca, fala, faz uma conta de cabeça aí. Quanto que dá minha rescisão? Não, gente, calma aí. Eu uso a calculadora ainda. A minha amiga é HP12C. Então, eu percebi que eu sempre gostei de números, né? Vamos dizer assim, de números, porque eu comecei a administrar meu dinheiro desde muito nova. Né? Então, eu tinha que fazer aquele dinheiro render. Eu tinha que cuidar da minha família junto com a minha mãe. E eu tinha que crescer ao mesmo tempo. Então, eu tinha que fazer meu dinheiro dar para as despesas, dar para suprir minha demanda básica e, ao mesmo tempo, para investir em curso. E aí, depois da clínica de dentista, foi aí que eu falei, não, peraí. Eu não quero ter o mesmo que a minha mãe passa. Eu não quero passar pelo mesmo que minha mãe passa. Né? A minha família inteira não tinha ninguém que tinha faculdade, ninguém que tinha... Normal. Nada. Eu falei, não, Nossa. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu sou capaz. Então, eu preciso fazer algo para melhorar. Só que tinha um caminho muito tênue entre eu ser uma profissão que hoje eu vejo que é uma profissão muito boa, muito importante, do que Então, eu tive que vou fazer um curso. Qual curso? Aí, qual curso? Aí, comecei a saga, né? Eu sempre gostei muito de cuidar das coisas, cuidar de pessoas. Aí, eu falei, já sei. Vou ser maquiadora. Aí, não fui maquiadora. Vou ser dentista, porque eu trabalhei na clínica de dentista, comecei a ver e gostei. Eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Aí eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa, porque meu sonho era fazer faculdade, né? Eu não sabia se era o ideal pra mim, mas eu queria ter uma profissão
E eu queria ser diferente. E aí eu falei, vou investir num curso de cabelo. E fiz um curso de cabelo. Aí eu tive que assimilar 3 coisas. Só que aí o que aconteceu? Faltou renda. Então eu tive que arrumar um segundo emprego. Aí fiquei um tempo como igual o pai do Cris, né? Que a gente fala. Com 2 empregos. Isso. Aí fui trabalhar numa pizzaria de garçonete nos períodos vagos, entre aspas, né? Então de quinta a domingo eu tava na pizzaria. E nos outros horários eu trabalhava na clínica de dentista para pagar o curso de cabelo. Né? E aí pra economizar eu ia a pé. Aí o professor falou, agora você tem que comprar um secador. Falei, meu Deus, peraí, quanto que é isso? Então foi assim, foi luta atrás de luta. E aí, com o cabelo, eu comecei a fazer amigas. Só que eu não queria aquilo como profissão. Eu queria como um hobby, como ganhar um dinheiro extra. Eu fui fazendo. Falei, não, mas ainda não é isso. Ainda não é isso. Eu preciso expandir. E aí eu trabalhava no Tatuapé, eu falei assim, na minha cabeça, leiga, eu achava que se fosse trabalhar em grandes centros, que nem a Paulista, lugares assim, eu ia ficar rica. Nossa, eu vou ser muito rica. E aí eu consegui um emprego na tão sonhada Paulista. Fui até lá, pedi emprego e entrei numa das maiores academias que existem hoje, que é hoje é a Smart Fit, né? Mas na época, esqueci até o nome. Qual que era o nome da academia? É do grupo Smart Fit, né, na época. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava, nossa, agora aqui eu vou entrar como recepcionista, eu vou crescer nessa empresa e minha vida tá feita. E o curso de cabelo? Eu não sabia o que eu queria, né? Eu fiz, na verdade, para ganhar dinheiro extra. Então, sim, eu ganhava um dinheiro extra no final de semana, uma amiga precisava de uma escova, uma outra precisava fazer um cabelo. Cheguei até empreender em ferraz com cabelo numa época, porque eu falei, não, eu preciso ganhar dinheiro. Fui pedir emprego aqui em salões, trabalhei uma época com cabelo para poder suprir a faculdade, as coisas que eu queria fazer. Mas a etapa foi essa. Eu saí da clínica de dentista e falei, preciso expandir. Vou para Paulista. Paulista é o centro. Nossa, a gente se engana, né? Fala, nossa, eu vou chegar lá. Foi pior do mesmo jeito. Não mudou muita coisa. Eu ganhei um pouco mais, que é a clínica de dentista. Mas eu era muito nova, eu tinha 18 anos. Aí o que eu vou conquistar com 18 anos ainda? Tem um passo ainda, né? E aí eu falei, não, vou entrar nessa academia, vou virar recepcionista. Aí tinha vaga para ser consultor na academia. Porque eu sempre fui visionária. Não, onde tem oportunidade eu quero ir. Se for pro meu bem, claro. E eu falei, não, eu quero ser consultora. Aí o gerente na época falou, não tem espaço, tem que esperar. Tem processo de eleição, tem que ser um ano e tal. Lá eu vou procurar outro lugar, que não é pra mim. Fiquei um ano lá. Aí fui pra uma clínica de estética pra ganhar o dobro. Na Paulista ainda. Então eu fui galgando. Foi essas as etapas. Pra conseguir... E aí lá, sim, eu comecei a achar uma outra empresa. Trabalhei numa incorporadora, construtora. E aí, sim, eu comecei minha primeira tão sonhada faculdade. Só que eu sempre gostei de contabilidade. Mas eu confesso, eu tinha medo. Eu achava que eu não era capaz de ser contadora. Era uma trava minha. Eu falei, não, é muito difícil ser contador. Como que eu vou ser contadora, né? E aí eu comecei com uma primeira faculdade, que foi processos gerenciais, que na verdade, tem um pouco de tudo ali, de administração, de contabilidade. Eu falei, não, peraí. Eu gosto de contabilidade, eu ainda amo contabilidade. Eu vou direto para a faculdade de contabilidade. E aí eu fiz... Isso já tinha 20 e poucos anos. Eu vim para Ferraz, eu tinha mais ou menos 22 anos, 21 anos. Quando eu vim para cá para morar sozinha, eu perdi o emprego. Não, peraí, pausa. Pausa que eu me perdi no linha do tempo. Você estava trabalhando numa clínica de estética. Numa clínica de estética. Depois da academia. Depois da academia. Isso. Você saiu da academia e começou a trabalhar na clínica de estética. Não, isso. Aí você começou a faculdade de contabilidade. Depois da clínica de estética, eu fui para uma incorporadora e construtora, que é lá na Viaduto Azevedo, lá para aqueles lados também, Central, Faria Lima. Aí eu comecei a primeira faculdade. Você estudava presencial? Não tinha EAD. Na época era online. Já tinha online naquela época? Já. Caracas. Já. Online, mas era um tecnólogo, sabe? Vou fazer um tecnólogo para ver se é isso que eu quero mesmo. Mas é uma faculdade. Já seria contabilidade. Não, foi processos gerenciais. Certo. Processos gerenciais. E depois que você falou que ia entrar na faculdade... Falei, não, eu preciso enfrentar meu medo. Preciso assumir o que eu quero, porque eu sempre gostei de cuidar das coisas, de fazer as coisas crescerem. Eu acho que muito se reflete pelo que aconteceu comigo no passado. Eu queria transformar coisas, né? E a forma que eu encontrei isso foi através do número, do cuidado com a empresa, do que o contador faz, né? Eu falei, não, mas eu sou capaz de fazer essa profissão. Porque o meu medo era a prova, né? Meu medo era a tão temida prova do CFC.
Porque depois da contabilidade, depois da faculdade, né? São 4 anos, mais ou menos 5 anos de curso. Você tem que passar numa prova para exercer a profissão. E aí eu falei, não. Porque elas estão paralelos ali, né? A advocacia e o contador estão paralelos. Eu falei, nossa, isso é muito grande para mim. Será que eu vou dar conta? Além de tudo, o custo, né, da faculdade. Eu comecei com uma coisa para começar com outra. Foi por etapas. Entendi. E aí, nesse meio tempo, você se mudou para Ferraz. Mudei com 20 anos pra cá. Tem mais ou menos 12 anos que eu estou aqui. Você morava na Moca? Tatuapé, Moca. O que te deu pra vir pra Ferraz? Por que você escolheu Ferraz pra morar sozinha? 2 motivos. Um, que eu ia morar sozinha, então eu precisava de um lugar, não mais barato, mas um lugar que eu pudesse bancar mesmo, né? Que eu pudesse dar conta de pagar. E o aluguel era muito caro. E outra, porque o Nil, que eu conheci meu esposo, né? Porque a gente era namorados ainda. E eu falei, não, eu preciso ficar perto de alguém, porque eu não tinha parente próximo. Uhum. Eu vou morar sozinha, eu ficava com medo, sabe? Eu falava, não, eu preciso ter alguém próximo de mim. Nada mais justo do que meu namorado, que a gente já sabia que iria casar. Né? A gente já tava pra ser noivo, praticamente. Mas ele falou, não, mas você vai morar aqui, tem certeza? Eu falei, sim, ele me apoiou no começo bastante. E eu assumi isso, vim pra cá. Porque aí eu tinha alguém perto, tinha a família dele, praticamente a minha família, né? Eles são muito próximos de mim. E aí eu falei, pelo menos eu não fico sozinha, né? E a minha relação com a minha mãe era um pouco difícil, vamos dizer, né? Uhum. E aí foi um dos motivos que me fez sair de casa. Ela pensava totalmente diferente de mim, e pensa até hoje, mas eu respeito ela, ela me respeita. Então eu decidi sair e criar meu próprio destino. Aí eu comecei a galgar mesmo. Aí quando você já tava na faculdade, as coisas já estavam andando e tal, né? Sim. Tá. E como que você se conectou com a contabilidade? Porque assim, quando a gente fala de contabilidade, parece é uma área bem específica. Sim. Por exemplo, o jovem de quebrada hoje, quando ele pensa, vou fazer uma faculdade. Aí a mulher pensa estética, pensa administração, pensa RH, pensa direito, mas contabilidade, é muito específico. Sim. Por isso que eu quero saber, quando foi que você escolheu que você iria fazer o curso de contabilidade? Sim. Justamente por isso, porque como eu percebi, eu tive que administrar meu dinheiro muito cedo, Uhum. E aí junta fatores psicológicos também. Por exemplo, eu sabia que se aquele dinheiro não rendesse, ia dar um problemão, né? E foi quando eu comecei a perceber que você cuidar bem do dinheiro, administrar bem tanto a sua vida como a empresa, ela pode ter um futuro muito brilhante, ela pode crescer. E o contrário também é verdadeiro. Você pode destruir sua vida financeira e sua empresa. Então, eu comecei fora meu perfil, né, de cuidar das coisas. Então, eu falei assim, não, é realmente a profissão dos meus sonhos. Por quê? Eu vou conseguir ajudar as pessoas a crescer financeiramente, ajudar a expandir seu negócio e fazendo algo que eu amo. Porque eu amo analisar números, eu amo analisar empresas, eu amo interpretar onde estão os erros, onde elas estão errando nos cálculos. Até a gente falou sobre isso antes ali, né? De uma análise de custos, por exemplo. Eu sou apaixonada em cuidar dos meus clientes, assim. E eu falei, não, é a contabilidade que é a minha vida. Eu gosto de ficar no meu cantinho, analisando, conversar com meus clientes, ter reunião todo mês. Eu falei, tem que ser essa profissão, não tem outra. Eu percebi que, assim, o cabelo que eu fiz naquela época é questão de hobby. Eu sou muito variada, né? Assim, eu gosto de música, gosto de tocar violão, gosto de mexer com cabelo, mas, assim, o que eu amo fazer como profissão é ser contadora. Então, eu me relacionei com a profissão bem profundamente mesmo. Eu comecei a ler sobre... na época que eu fazia o processo gerenciais, eu falei, mas por que eu não sou capaz de ser contadora? Qual é o meu medo? Porque é difícil? Não, eu vou enfrentar. Eu enfrentei tanta coisa. Então, eu fui enfrentando. Né? E era uma coisa da minha cabeça. Ela não é uma profissão fácil. Mas, se você ama, você faz ela com muito bom gosto. Entendeu? Sim. E como foram suas primeiras experiências profissionais como contadora? Você já começou a trabalhar por conta? Você entrou numa empresa? Como que foram essas experiências para você? Não, eu comecei como assistente, né? Na verdade, eu entrei como trainee numa empresa, numa empresa grande até, no ramo contábil. Fiquei quase uns 2 anos lá, mais ou menos. Fui crescendo lá, né? Saí de trainee, os gestores foram gostando do meu trabalho, foram vendo que eu era empenhada, eles falavam que eu era proativa, gostavam de me dar uns feedbacks, melhorar nisso, você é boa nisso. E eu fui falando, nossa, legal. É realmente meu caminho mesmo. E aí eu fui evoluindo. Só que chegou um momento, eu sou muito crítica, pode-se dizer.
Não é que eu critico muitas coisas, mas eu procuro onde estão as falhas e não quero que elas aconteçam de novo. Eu falo, tinha coisas que eu não gostava, assim, de perfil de algumas empresas. Por exemplo, uma rotina do contador é muito pesada, muito árdua. Todo dia tem uma guia vencendo, você tem que calcular uma coisa. Então, muitas empresas acabam negligenciando o básico, que é uma relação próxima com o cliente. Isso foi me incomodando um pouco, não naquela empresa em si, mas eu fui identificando uma possibilidade de eu ter um negócio que eu oferecesse isso, né? E tudo bem, a empresa que eu estava tinha grande chance de expansão, podia ter feito uma carreira, né, mais longa lá, mas eu falei, não, peraí, eu gosto de cuidar das coisas, eu gosto de pegar elas para mim e transformá-las. Então, eu preciso criar o meu próprio negócio. Então, eu comecei a atender os MEIs, ajudar a identificar as necessidades, e foi aí que eu comecei a perceber que, de fato, tinha uma grande necessidade no mercado. De ajuda, de suporte, de esclarecimento. Eu falei, eu preciso pegar e abraçar esse público. Muitas vezes eles são negligenciados. Tem MEI que não sabe por que paga o DAS, para que existe o DAS. Então, foi aí que eu comecei a perceber o meu papel no mercado e o que eu podia oferecer. Cara, pensando nesse seu papel como orientadora, eu quero produzir um vídeo aqui, que é o seguinte, que você vai me dizer aí vamos dizer, os principais passos. Quais são os primeiros passos para uma pessoa que quer abrir um MEI? Tem uma lojinha de doce, comecei a vender cone na estação e as pessoas estão comprando e eu preciso me organizar para ter uma contabilidade, para organizar minha vida financeira. Quais são os primeiros passos que eu preciso fazer para conseguir abrir um MEI? E qual que é o momento desses primeiros passos onde eu vou atrás de uma contadora? Sim. Vamos lá. Existe sim um momento ideal para você procurar um contador. Não impede você procurar desde o início ou longe. Não existe um tempo certo. Até porque o MEI, vamos dizer, não é obrigado a ter contabilidade. Mas se ele quer crescer, ele vai procurar. Mas respondendo a sua pergunta do que ele precisa. Todo negócio, para que ele dê certo, você precisa de organização. Essa é a palavra. E aí você fala, mas como que eu vou organizar se eu não entendo desse assunto? Faz o básico. Você quer vender cone, mas onde você vai vender o cone? Como você vai vender o cone? Qual é o custo para você vender esse cone? Onde você vai vender? Qual é o preço da concorrência? O que você vai usar de embalagem? O que você vai usar de ingrediente? Qual é o seu diferencial? Isso não tem nem a ver tanto com a contabilidade, mas é uma dica que eu dou até para os meus clientes. Você precisa analisar o que está à sua volta, para você não cair, vamos dizer. Então, assim, você tem que organizar. O que você vai começar investindo? Qual vai ser seu custo mensal? O que está incluso? Pegar papel e caneta, simples mesmo, que ninguém é obrigado a entender a fundo desse assunto. Mas faça o básico. Pega um papel e anota a estrutura do que você quer para o seu negócio. Ah, mas eu vou vender só uma balinha, só um docinho. Não importa, é um negócio. Você tem que levar a sério para que ele possa usufruir, ele possa crescer. Então, estrutura o seu negócio. Qual é o meu público? O que eu vou precisar investir? O que eu vou gastar? Qual é a minha despesa para os próximos 6 meses? Porque às vezes as pessoas, o que acontece? Tem pessoas que têm dom em alguma coisa, elas vão lá, abrem o negócio, se empolga e não analisa os prós e contras, vamos abrir, se der certo, deu, se não der, não deu. Mas não é assim. Você tem que analisar a longo prazo para que esse negócio ele possa expandir. Para você ter ideia, Júnior, em 5 anos as empresas fecham. Tem 15 milhões mais ou menos de empresas abertas ativas hoje no Brasil. Só que a maioria dos negócios que iniciam sem estrutura fecham em até 5 anos. E é muito ruim isso, porque você fala, poxa, mas por quê? Aí realmente pode ter vários motivos. Talvez aquele negócio não rendeu, aí você tem que se reinventar, enfim. Mas a maioria das vezes, assim, pelo que eu percebo do público que me procura, pelas dificuldades que eu percebo nos empreendedores, é pela falta da gestão e organização. Por incrível que pareça. A contabilidade ela é um pilar ali em tudo, Você chegou no momento de organizar, saber o que você quer, saber qual vai ser sua despesa, sua receita. Chegou no momento que você estagnou e não sabe para onde correr, o que você pode melhorar para aquele negócio crescer, aí tá na hora de procurar um profissional. Não deixar a coisa entrar em dívida para aí sim você procurar um profissional. Porque para consertar leva muito mais tempo. É muito mais difícil e você vai sofrer mais. Então, fazer a estrutura certinha, sabe?
analisar cada custo. As pessoas negligenciam o custo de uma embalagem, por exemplo. Isso entra no custo do seu produto. O custo da gasolina para ir comprar as coisas. Exato. Às vezes a pessoa vai várias vezes no mercado. Eu falo com meus clientes, vai uma vez só. Compra com fornecedor direto, compra de uma vez só. Esses pequenos custos, assim, interferem muito no resultado. Até brinquei com você antes aqui, não vou dar detalhes do que foi o produto, mas eu já cheguei a analisar com o cliente que ele estava dando produto de graça na venda, né? Por falta de análise de custo e às vezes porque a pessoa não entende daquele assunto e tá tudo bem. Para isso que nós estamos aqui. A gente analisar e interpretar. Eu pego uma planilha de um cliente de precificação, eu zero ela e faço do zero. Eu falo, eu vou te ajudar do zero. Né? Porque eu preciso saber se você chegou num cálculo correto. Empresa de prestação de serviço nem sempre tem muito custo, tanto quanto uma empresa de comércio, por exemplo. Mas ela também tem custos. Ela paga internet, ela investiu em computadores, ela investiu em tecnologia, investiu em softwares. Então, toda empresa tem custo. Toda empresa tem custo. Não existe empresa sem custo. Então, é mais ou menos isso que precisa estruturar para iniciar. Essa é a primeira etapa. Estruturar para iniciar. E aí, vamos utilizar um bom exemplo. Utilizar um bom exemplo aqui, hein? Você saiu do CLT e começou a empreender. Exato. Como que foi o seu começo? Foi difícil. Foi difícil. Só que aí eu me preparei, né? Tanto psicologicamente, sabendo dos desafios que vinha, como, vamos dizer, financeiramente. Porque eu falei, não, peraí, o que eu quero oferecer? Como eu vou oferecer? Onde eu vou oferecer? E o que eu preciso cumprir de despesas? Então, eu calculei ali mais ou menos uns 6 ou 8 meses de custo, né? Por mais que seja prestação de serviço, eu investi bastante no meu negócio. Investi em telas, computadores, softwares. Então, assim, eu queria começar com o melhor serviço possível. Então, eu calculei, analisei a margem e comecei a atender os clientes. No início, você vai perceber que fica 0 a 0. Né? Às vezes, o que você investiu sai elas por elas. E você precisa ter paciência e inteligência emocional para lidar com isso. E estar preparado. Exatamente isso. Você estando preparado, você sabe que vem o desafio. Depois, começa a vir o lucro. E aí é a hora de você ser inteligente. Não retirar tudo que você lucrou e reinvestir no seu negócio uma parte. Então, é uma troca. Né? O faturamento, ele não é lucro. Isso confunde muito as pessoas. Né? E é normal. Quem está começando fica confuso mesmo. Imposto, é isso, é aquilo. Calma. Respira, que é uma etapa. Né? Mas o faturamento não é lucro. Então, eu usei isso como padrão para mim. Sabendo que tinha isso, eu me preparei. É complicado, cara. Eu acho, tipo assim, uma percepção que eu tenho não é sobre contabilidade, tá ligado? Mas Sim. é sobre de modo geral. Eu percebo que as pessoas... Posso estar errado. Novamente, gente, não é o bastião da verdade aqui. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Eu percebo que as pessoas, elas, de modo geral, não valorizam serviços. Sim. A pessoa paga, sei lá, tipo, 1 milhão no apartamento e não quer pagar R$1.000 pro pintor. Exato. Sabe? A pessoa tem uma empresa que fatura 1 milhão, mas não quer gastar 10 mil com a contabilidade estruturada. Exato. Então, o meu exemplo, a pessoa está participando de uma campanha eleitoral, vamos supor, a pessoa está participando da campanha eleitoral, vai gastar 600 mil na campanha, vem no meu podcast e não quer me dar 100 conto de ajuda de custo. Aí você fala, pô, mas é a sua imagem, tá divulgando a sua imagem, é vídeo, é produção. O cara vem, ô Júnior, edita um vídeo pra mim, edito, quanto que é? 100 conto? Nossa. Fala, mano, mas é um vídeo que você vai jogar na sua rede social, vai ficar 1 ano, vai alcançar não sei quantas mil pessoas, daqui 10 anos você pode voltar, tá lá. Sim. E eu vejo que as pessoas não valorizam serviços. Infelizmente. E aí eu queria ouvir uma opinião de um profissional que trabalha com outras empresas também, assim como eu. Sim. Se essa impressão é real. Não, é real. É real, Júnior falou tudo. O problema, ele tá mais voltado pro lado cultural, infelizmente, né? As pessoas negligenciam coisas importantes e valorizam outras. Por exemplo, se uma pessoa tiver que investir, sei lá, vou chutar, R$5.000 no iPhone, ela vai investir, porque ela quer muito aquilo. Uhum. Aquilo traz benefício, traz valor para ela. Mas se ela tiver que mexer, igual você falou, num contador, num advogado, num sistema, em bons produtos, ela vai falar, não, mas por que eu vou fazer isso se eu não vou ter retorno? Não, a pessoa paga R$5.000 no iPhone, mas não paga R$10 num software de qualidade. Não. Pra usar no próprio iPhone. Sim. Sim. É exatamente o que você falou. E é uma falta realmente cultural, de entendimento, né? De valorizar as coisas de profissional. Eu percebo muito isso, porque como eu ofereço, e não é me gabando não, tá? Mas eu ofereço um serviço diferenciado. Eu invisto em softwares, pra você ter ideia, meus clientes têm aplicativo.
né, de contato comigo. Eles têm um aplicativo, né? Eu invisto no melhor software contábil do Brasil, né? Então, assim, eu invisto por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero entregar e, principalmente, eu sei qual cliente eu quero. Por quê? Eu quero clientes que me valorizam. Eu também escolho o cliente, né? E é difícil para quem está começando, porque você não consegue ainda definir... Não, peraí, eu vou baixar meu preço aqui, senão eu não vendo. Eu vou reduzir aqui, senão... Não, não é. Você tem que realmente calcular, chegar no seu custo, chegar no seu valor, né? Eu falo, não é nem preço, é valor. Quando você chegar no seu valor, ninguém tira. E você focar em vender para quem quer o seu produto, para quem quer o seu serviço. Por mais difícil que seja, é melhor você vender menos, mas você ter lucro com aquilo, ter sossego e saber que realmente você é reconhecido, do que você vender para quem não tá nem aí. Porque assim, você pode reduzir, fazer desconto, essa pessoa, a qualquer momento, surgir uma coisa mais barata, uma pessoa mais barata, um produto mais barato, ela vai virar as costas para você e vai comprar com o vizinho. Então, não é uma relação duradoura, né? Vamos dizer assim. Que é meu foco hoje, por exemplo, né? Meu foco é clientes com relação duradoura. Os clientes que não querem ficar, eu não pressiono a ficar. Você não precisa ficar, fica à vontade. Tem milhões de outros contadores bons no Brasil. Fica à vontade. Mas eu sei o que eu ofereço, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu acho que o segredo tá aí. É um pouco cultural, né? Falta incentivo também. Eu acredito que poderia, por exemplo, né, a prefeitura, os governantes, insistir um pouco mais na educação dos pequenos empreendedores. Tem o Sebrae, que é maravilhoso, todo mundo deveria saber, mas poucos acessam isso, poucos procuram saber a respeito. Então, falta um incentivo de ensinar as pessoas a procurar, entendeu? Incentivar as pessoas, para que elas entendam o valor das coisas e o quanto é difícil conquistar, né? E aí, sim, melhorar um pouco essa parte cultural. Cara, vou ler uns comentários aqui, mas antes de ler, teve um vídeo que eu vi do Rodrigo Faro, que ele paga não sei quantos milhões para construir uma praia dentro de casa. E aí ele falou que na hora de pagar um serviço, o cara cobrou, acho que foi 5 mil para limpar a piscina. Ele gastou, acho que foi mais de 4 milhões para fazer a piscina. Uhum. E aí na hora de pagar um serviço, ele não quer pagar o serviço. Aí ele falou, comprou material para ele mesmo fazer. Aí eu falei, o cara, na hora de comprar o produto físico, a pessoa não pensa duas vezes no valor. Sim. Mas na hora de pagar um profissional, os caras querem chorar, querem negociar, Sim. querem barganhar. A gente não tem uma cultura, como você falou, de valorizar a mão de obra. Exato. A gente valoriza o produto, a mão de obra não. Sim. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Vou lá, eu faço, se eu procurar na internet, eu acho. É igual, eu vou dar um exemplo bem, nada a ver com a contabilidade. Você sente alguma dor, você sente alguma coisa, você não dá um Vai no Google. Só que assim, você solucionou o seu problema? Não. Você ficou com mais dúvida e medo. Certeza. Certeza. E ansiedade. E Porque ansiedade. você vai morrer. Você fala, nossa, eu vou morrer, eu tô com esses sintomas, eu vou morrer. Então, assim, é a mesma coisa. É o valor agregado, né? É a pessoa, em vez de valorizar o que você oferece, eu vou lá e eu mesmo faço. Vai lá então, quero ver. Você vai ver como é difícil. Né? Que nem o Rodrigo Faro. Pagou 4 milhões na piscina, não paga pra limpar. Mas o cara que limpa, ele não só limpa, ele estudou pra limpar, ele tem as técnicas pra limpar, o produto pra limpar. Tem muita coisa envolvida, a mão de obra, o cansaço, suas horas ali. Então, assim, quer fazer? Faz, mas você não vai fazer igual um profissional. Desculpa, mas cada coisa tem seu lugar, entende? Uhum. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho as pessoas enxergar o valor das coisas. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, porque eu trabalho hoje com serviços. Sim. Hoje eu não trabalho com produto nenhum físico. Então, o que eu vendo é tempo de mídia, o que eu vendo é anúncio, é podcast, é gravação, é espaço. Então, assim, produto eu não vendo. Sim. E eu venho de uma área de trabalhar com produtos. Uhum. E aí é muito difícil para me adaptar a valorizar o meu próprio serviço, tá ligado? Então, Exato. ainda tô nesse caminho aí de valorizar o meu serviço. Tem um comentário aqui da Vanessa, muito importante, quer ver? Uhum. Vou ler aqui na íntegra. Geralmente os MEIs são pequenos empresários. Como você faz para cobrar seus clientes? Sendo que orientação pelo Sebrae, a Receita Federal orienta que o atendimento aos MEIs deve ser gratuito. É Vanessa? Vanessa. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Vamos lá. Sim, de fato, o MEI, ele tem os serviços gratuitos, né? Inclusive, a abertura do MEI é gratuita, né? Ele pode entrar no site do Sebrae, esclarecer dúvidas, enfim. O que eu ofereço para meus clientes é o suporte e assessoria contábil. Por quê? Por mais que o MEI não precise da contabilidade e tenha serviços gratuitos, nem sempre aqueles serviços são suficientes para eles. Por exemplo, existem obrigações que o MEI precisa entregar, que se não entregar no prazo, ele precisa do contador. O MEI que não paga o DAS em dia, ele precisa fazer os parcelamentos dos débitos, investigar os débitos e resolver isso, então a gente faz isso. O MEI que quer acompanhamento contábil para ter o analítico de
quanto que a empresa faturou, quanto não faturou, o resultado, o lucro, onde a empresa está crescendo, precificação, enfim, são várias vertentes que é além do gratuito, entende? Então, se fosse tão simples, por exemplo, a informação gratuita estaria sendo suprida, mas ela não é suficiente. E aí entra o profissional para isso, para alinhar com esse empreendedor o que ele precisa fazer, para onde ele precisa ser direcionado e onde ele está errando. Então, é isso que eu ofereço. Então, o MEI que me procura, ele quer crescer. Ele já vai ser desenquadrado muito em breve, ele já está crescendo o faturamento, ele já vai para um outro regime tributário. Que aí entra, assim, de fato, a partir do Simples Nacional, a obrigatoriedade de ter um computador. Aí, a partir do Simples Nacional, é obrigado a ter computador. Mas a questão até mesmo por isso que é importante que o cliente cresça, né? Sim, com certeza. O foco é esse, fazer o cliente crescer, né? Então, eles buscam ajudas em muitas coisas, assim, e não sabem, às vezes, o básico. Então, tem informação de graça, tem no Google. Mas nem sempre o Google, ele é o que vai solucionar o problema da pessoa, entende? Então, é mais ou menos esse segredo. Entendi. Eu tô pegando uma parada agora, por exemplo, eu falo bastante na minha rede social, além do podcast, sobre criação de conteúdo. Sim. Que é o que eu trabalho há 4 anos. E eu construí um curso sobre criação de conteúdo. Tá lá. As pessoas acessam, fazem as aulas e tal. Só que isso aí a pessoa é igual você falou, é pesquisar no Google. Agora, o que eu ofereço a mais? Uma consultoria, uma mentoria que eu vou pegar na mão da pessoa, vou entender qual que é o problema dela, vou direcionar, vou criar uma planilha para ela, um direcionamento específico para a necessidade dela. Exato. É diferente dela ir lá no Google e pesquisar. Exato. Então, é pegar na mão e fazer junto. Sim. É isso que eu proponho aí com o meu serviço, que é um dos serviços que eu quero divulgar mais. Inclusive, eu preciso divulgar mais, né? Sim. Que é esse negócio de pegar na mão e acompanhar. Galera, eu cheguei até aqui, eu tenho 4 anos, eu tenho um podcast consolidado, eu tenho uma estrutura, você também pode. Então, qual que é o caminho? É esse. O que você precisa? É isso, isso e isso. Sim. Diferente de você ir lá no Google e pesquisar. Sim, matou a charada, é o que eu ofereço. Eu praticamente falo com meus clientes, a gente tá de mão dadas nesse processo. Eu pego ele, estruturo do zero, falo, peraí, vamos refazer tudo que você estava fazendo. A maioria das vezes, eles estavam misturando a conta física com a jurídica. Ah, mas por que MEI precisa separar? Precisa separar. Você precisa levar a sério esse negócio. Eu vou lá, crio uma planilha personalizada, analiso o caso dele, vejo o que funciona para ele, sabe? A gente separa, fala, desse valor você vai retirar tanto de lucro, seu prolabore é X, vamos estruturar aqui para crescer, você está errando nisso. Então, praticamente é um trabalho muito personalizado, é muito individualizado. Tanto é que eu nem trabalho com preço tabelado. Não dá, né? Eu não trabalho com preço tabelado, eu preciso entender o que ele precisa. Quando a pessoa me preocupa, eu foco em solucionar as dores e os problemas para ela crescer. Interessante, cara, interessante. E me conta agora, a gente quer ouvir algumas experiências que você teve. Você falou de um cliente que estava praticamente pagando para trabalhar, né? E eu queria que você contasse um case de sucesso da sua trajetória desde quando você começou a empreender aí. Alguém que você pegou e construiu e ajudou e essa empresa cresceu e tal. Sim. Eu tenho alguns casos, mas eu vou contar de MEI, porque como teve um tema perguntando sobre isso, acho que vai dar um gancho complementar explicando até para a Vanessa, né, o porquê que é importante. Eu tenho 2 casos, vamos dizer, recentes de MEIs, que eles começaram assim em casa, né? Começaram a prestar serviço em casa, na sala de casa, vamos dizer assim, na garagem de casa, e tudo certo. E sentiram necessidade de procurar um profissional. Então me procuraram. Olha, eu não estou conseguindo saber gerenciar melhor meu dinheiro. Tá entrando X valor, eu tô perdido. Tô perdida, eu não sei o que fazer, para onde ir, o que eu tô errando, acertando, eu quero crescer, quero um dia ter meu espaço físico, né? Enfim. E isso, a pessoa entrou em contato, vou falar do primeiro caso, entrou em contato comigo em fevereiro, mais ou menos, do ano passado. E qual que era o ramo? Era de estética, beleza. Cílios, para ser mais exato. E eu falei, não, vem cá. Abracei a causa, falei, não, vamos resolver. Olha, você tá fazendo errado aqui, vamos estruturar. Criei a planilha, falei, você vai calcular isso aqui, você vai anotar isso aqui, eu vou analisar com você mensalmente e todo mês fui fazendo reunião. Toda reunião eu falo se melhorou, se não melhorou, onde tá errando, não tá acertando e precificação. Em 6 meses, essa pessoa realizou o sonho de abrir um espaço na região central de Suzano, no próprio bolso, com uma reserva de emergência para 8 meses. A reserva de emergência ela fez depois de começar a organizar com você. Quando ela começou comigo, né, essa pessoa, ela estava no 0 a 0, praticamente, assim. Ela tinha uma boa renda, mas ela não estava direcionando para os lugares corretos.
né? E um outro caso meu recente, verdadeiro, que inclusive é aqui de Ferraz, uma cliente minha, ela deve estar assistindo, não posso citar nomes, né? É questão de sigilo, mas ela também começou em casa, lutou, empreendeu, foi fazendo o espaçozinho dela ali e tal, mas ela sentiu necessidade de ter um profissional ajudando a analisar. E eu tenho relatos dos meus clientes, assim, os depoimentos, se entrar no meu Instagram, tem. Depois de você, minha vida praticamente mudou. Por quê? Nem o Google solucionou o problema dessa pessoa, porque ela procurou e não conseguiu colocar em prática o que precisava de fato. E agora ela também está na região central de Ferraz, no próprio espaço, pagando o seu espaço físico, que era o sonho dela. Né? Em questão de menos de um ano, eu falei para ela, quando a gente começou, eu falei, em um ano você vai estar no seu espaço. Se você desenhou nesse um ano para ela? Na sua primeira reunião, como que foi? A primeira reunião com ela, primeiro eu faço um alinhamento, né? Eu puxo tudo que tem de dados. Falo assim, me passa aqui tudo o que você está fazendo. Me passa o extrato dos últimos 12 meses. Né? Como que você está gerenciando? Peraí, tá errado. Que maquininha que você usa? Qual taxa você paga? Vamos estruturar. Que conta que você está usando? Pessoa física, CPF. Não, vamos separar. Você vai abrir uma conta PJ, né? E é a menor possível, tá? Banco digital, não vai pagar tarifa. Os gerentes me matam. Mas, assim, abre conta digital, CNPJ, separa da pessoa física. Pronto, já começou uma organização diferenciada aí. Vamos analisar seu custo? O que você gasta para poder fazer cada serviço? Quanto que você está cobrando? Seu lucro é X, precisa aumentar sua margem de lucro, né? E aí eu vou analisando esses detalhes, aos poucos. Aí eu falo, agora vamos começar na meta de reserva. Porque uma empresa precisa ter capital de giro. Você não pode trabalhar com recorrente. Se seu caixa está fechando 0 a 0, tá errado. Tá errado. Precisa melhorar. Ou você aumenta o faturamento, ou você diminui as despesas. Né? E na maioria das vezes, diminuir a despesa é uma dor. Porque você quer oferecer algo diferenciado, você investe muito. Uhum. Então, a gente vai aumentar o faturamento, procura alternativas, vai dar mentoria, oferece outro serviço novo, vende algum produto junto. Esse tipo de coisa. E foi o que eu fiz com ela. Falei, em um ano você vai estar no seu... Se você seguir o método, você fazer certinho, porque ela tem potencial. Ela é muito potencial. E aí eu falei pra ela, você vai conseguir. E ela tá com o espaço físico dela. Né? Então, esses são os 2 casos, assim, que eu posso dizer recentes de mês, tá? Tem outros casos de empresas do Simples Nacional, outras situações assim. Mas de caso de sucesso que eu posso dar seria esse. E os relatos dos meus clientes, né? Que eles falam que o suporte que eu dou para eles é bem abrangente, vamos dizer assim. Então, isso me enche os olhos. Quando eles conseguem conquistar o que eles desejam através da contabilidade, eu fico feliz. Porque eu consegui atingir o meu objetivo. Cara, é muito bom de ver você falando assim. E agora, eu quero que você fale pra gente um pouquinho de alguns casos mais difíceis que você pegou. Uhum. Por exemplo, a pessoa chegou lá com uma conta com a financeira enrolado, a pessoa tá cheia de dívida, a empresa vende, mas gasta muito e não recupera, e tá endividado no cartão e pegou empréstimo e tal. E você fala, porque tem casos assim, eu como pessoa física e como PJ, eu olho, pra minha vida financeira do passado, eu tive 2 pizzarias. E foram muito difíceis. E chegou um momento na minha pizzaria que eu falei, mano, acabou, não tem mais o que fazer aqui. Não vai mais, não dá. Chegou num ponto que eu tava devendo tudo. Cartão, nome, empréstimo com agiota, empréstimo com familiar. Eu falei, mano, não tem mais pra onde ir, cara. Sim. E aí foi quando eu decidi fechar as portas e procurar emprego fora pra poder pagar essas dívidas. Eu falei, mano, não dá mais. Sim. E eu queria que você falasse assim, mais detalhadamente, mesmo sem citar nomes, de casos assim que você pegou, você conseguiu dar a volta por cima mesmo numa situação muito difícil. Sim, tem 2 situações, né? Não tem como generalizar que é 100% culpa do empreendedor, porque veio a pandemia aí e derrubou vários negócios, né? E situações de pessoas que não têm organização. Mas, assim, quando eu começo o contato com uma pessoa, um cliente, a gente sente quando aquilo vai para frente ou não. Por quê? Porque existem pessoas que têm a vida desorganizada porque quer ter a vida desorganizada financeiramente falando. Né? Então, eu tive casos, assim, bem difíceis mesmo, que eu fiz todo o processo como eu faço com todo cliente. Eu corro atrás, faço o melhor, estruturo, analiso, faço os cálculos, faço aquilo, mas o empreendedor não coloca em prática. Né? E aí é um problema, porque se ele não faz a lição de casa, isso atrapalha muito o processo. Porque eu não posso te dar a receita do bolo e você não fazer. Né? Você não vai ter o resultado.
Então, você vai dar a receita, quem vai bater o bolo é a pessoa. Quem vai bater o bolo é a pessoa. Então, assim, eu dou todas as fontes, os processos, as armas para a pessoa lutar e fazer dar certo. E muitas vezes não. Não vou citar um caso que foi difícil, eu transformei, porque os que foram difíceis ou saiu, ou infelizmente eu demiti. Aí eu vou te falar por quê. Eu falo, nossa, mas você é radical. Não, não é. Porque eu sei até onde eu quero chegar, certo? Eu quero ter resultados. Se a pessoa não tá no mesmo caminho que eu, no mesmo propósito que eu, não faz sentido, sabe, ter uma relação. Então, assim, eu vou até um certo ponto. Eu falo pra pessoa, fulano, você quer continuar? Você quer, de fato, você tá investindo no meu trabalho e você não tá usufruindo 100% disso. Vale a pena pra você? Né? E aí a pessoa decide, né? Ou a pessoa, por exemplo, não se adapta ao meu método de trabalho, prefere contabilidades tradicionais, por exemplo, e tá tudo certo, né? E eu falo, olha, até aqui a gente vai, até aqui não vai. Ou a mesma pessoa sai e fala, olha, eu tô investindo em você, você tá me dando tudo o que precisa, tá me dando todo o suporte, mas eu não tô cumprindo o que eu tenho que fazer, que é o básico. Por exemplo, a pessoa negligencia o fluxo de caixa. Tem que ter um fluxo de caixa, você tem que anotar, né? Eu vou pegar ali tudo no montante final depois no mês para analisar. Mas o dia a dia você tem que alimentar, você tem que descrever o que está acontecendo no seu diário ali, vamos dizer, no seu dia a dia. Se você não anotar, não tem como organizar assim, né? Fica inviável. Então tem que ter uma organização para que as duas coisas juntas cresçam, né? Uhum. Então, assim, não teve nenhum caso difícil que eu transformei, porque os que foram difíceis mesmo, graças a Deus foram poucos, ou eu demiti, ou a pessoa realmente viu que ela não conseguia mudar, entendeu? Sim, mas esses casos difíceis eram casos que, tipo, foi uma dificuldade além da financeira da empresa, uma dificuldade sua com essa pessoa. Não, é a pessoa mesmo que não queria, sabe? Mas teve algum caso que a pessoa quis e vocês foram pra cima e junto conseguiu dar a volta? Teve vários, assim, existem casos das pessoas estarem com a vida desorganizada por erros do passado, né? E que eu não vou ficar, né, martirizando a pessoa falando, não, você errou lá atrás. Não, vamos resolver daqui pra frente. E aí eu busco procurar alternativa. Eu tenho casos mais complexos, mais delicados, que a pessoa pode perder o negócio, né? E aí é delicado tratar, porque não depende só de mim, só da contabilidade, depende de uma série de fatores. Eu oriento a pessoa, falo, inclusive eu dou até dica além, né? Eu falo, você não quer tentar agregar mais esse serviço? Não quer tentar mais uma coisa? Por quê? Porque ela vai aumentar o caixa. Né? Aumentando o caixa, as coisas ficam mais fáceis de ser norteadas. Se seu caixa está muito estreito, fica difícil para a gente trabalhar com estratégias, né? Então, tem casos muito difíceis, sim, mas a gente está caminhando. Eu percebi que em um certo momento não vai dar. Eu vou chegar na pessoa e falar: olha, eu acho que você tem que buscar uma outra alternativa. Esse negócio não está dando certo. Se reinventar, procurar agregar outra coisa. Então, assim, vão ter casos. Não existe só empresa de sucesso. É porque é difícil para o empreendedor, né? A empresa fatura muito, mas todo dia tem que estar ali ralando, dia após dia, fechando tarde a loja ou terminando tarde o negócio. Não é fácil para ninguém. Mas o básico, bem feito, precisa ser feito para que dê certo. Cara, é muito bom ouvir você falando isso, porque assim, eu tenho uma parada que eu falo pra galera, que tudo tem o seu momento, né? Às vezes a pessoa tá ali se esforçando, empreendendo, e fala, mano, às vezes não é o nicho certo, não é a praia certa, sabe? Pô, vamos pensar, vamos mudar um pouco o modus operandi dessa empresa. Ela funcionava há 10 anos atrás, agora já não funciona mais. Exato. Esse tipo de serviço há 10 anos bombava, hoje em dia já não bomba mais. Então vamos, né, referenciar isso, Sim. inovar, pôr tecnologia no negócio, né? Porque eu acho que uma das coisas que sustenta uma empresa hoje em dia é a tecnologia. Exato. Que a empresa adapta. Então, por exemplo, empresas de delivery. Hoje em dia tem aqueles aplicativos que o cliente vai lá, pede, a entrega pronto para ele ali, só imprime e já serve. Sim, sim. Né? Mas e aí? É uma tecnologia. Se você não aplicar isso, ficar só no papel e caneta, uma hora você vai se perder. Sim. Né? Então, assim, o que você orienta para os seus clientes hoje em dia, nesse sentido, para inovar, né? De forma geral, assim, o que você orienta sobre inovação? Tem algum, de modo geral, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas assim, de modo geral, que você orienta as pessoas a inovarem? Primeiro, uma premissa básica é seguir o bom atendimento, né? Então, se eu ver que o cliente não está com esse perfil, eu falo para ele, ó, o bom atendimento é o que vende, né? Mas, graças a Deus, a maioria dos meus clientes, eles atendem muito bem, são bem nesse sentido. O que eu oriento
você precisa se adaptar ao digital o máximo possível. Né? Eu tenho, por exemplo, os clientes que fecham e falam para mim, olha, eu anoto no papel, na caneta, tem algum problema? Eu falo, olha, não tem nenhum problema. Mas como eu gosto de trabalhar em paralelo com meus clientes, eu falo para eles, tudo bem para você se adaptar ao digital? E aí, quando eu crio o fluxo de caixa personalizado, eu crio ele online e eu vejo em tempo real. Então, fulano, você não anotou, né? Você não tá anotando mais. Tem uns 12 dias que você não anota o fluxo de caixa. Dá uma anotada aí, porque isso é importante. Então, assim, isso para mim é de certa forma, uma inovação. É uma forma dele estar digitalmente, né, alinhado comigo. E eu vendo ali o caixa. E falo para eles procurar sistemas, né? Ou bancos, assim, que vão ajudá-los. Por exemplo, eu sempre indico o Banco Cora para meus clientes, por exemplo. Por quê? Porque ele tem emissão de boleto, tem cobrança, é digital, não paga tarifa. É uma forma de inovação. Procura maquininhas que você possa ter mais flexibilidade de carregar, que tenham menores taxas. Então, assim, eu sempre vou dando essas dicas para eles galgando um melhor empreendedorismo, vamos dizer ali, né? Então, eu dou, além da contabilidade, dou essas dicas também, né? Eu procuro estar sempre alinhada com eles em tempo real. Para eu ficar de olho também, ajudar. Então, é mais ou menos esse o caminho que eu sigo. Cara, qual que... Hoje, se a gente for para pensar, a contabilidade, você já falou um pouco disso, né, mas eu queria aprofundar um pouco mais referente ao papel do contador, o papel da contabilidade na empresa. É só fazer as contas, também ampliar, igual você falou, dar dicas, ajudar no direcionamento da empresa, né? E hoje, como que você aplica toda a sua bagagem de contabilidade na sua empresa? Sim. Você trabalha sozinha, você tem equipe, você tem escritório. Como que é a sua rotina e como que você aplica o papel da contadora na sua própria vida, Sim. no seu próprio negócio? Sim. Bom, vamos lá. Eu comecei sozinha, obviamente, né? Eu fui sentindo a necessidade de ter uma equipe. Atualmente somos em 3, né? Tem a parte administrativa, o pessoal que faz a apuração, a folha, e eu faço as revisões de tudo. Então, eu meio que cuido de todos os setores, né? Vamos dizer. E por eu ser um escritório que tem todos os setores, então a demanda é maior. Porque, assim, a gente oferece contabilidade, fiscal, folha e legalização. Tem escritórios que oferecem um tipo de serviço, outros. Então, eu mais ou menos abracei todas as ramificações da contabilidade, né? E, assim, o papel do contador, hoje, eu vejo como o melhor amigo. Essa seria a palavra melhor descrita para a nossa função. É o melhor amigo para o seu negócio. Por quê? Porque você não vai conseguir esconder um centavo do contador. Ele vai ver, né? Não tem como você escapar. Ele vai ver exatamente tudo que você gasta, tudo que você investe. Então, nós temos uma parte muito importante na empresa. A gente tem uma arma muito importante, que é enxergar se essa empresa está dando lucro ou prejuízo. E o nosso papel é direcionar a empresa para melhorar. Uma empresa que está dando prejuízo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, opa, tem uma coisa errada aí. Então precisa recalcular a rota e ver onde está o erro. E a gente consegue trazer aonde é o erro. Né? Eu categorizo todas as despesas dos meus clientes. Por exemplo, eles recebem todo mês um relatório, onde eles sabem exatamente o que eles gastaram de aluguel, de luz, de água, enfim, de tudo. De compra de material, de reposição. E aí a gente olha, eu olho, por exemplo, ali e trago para eles numa linguagem bem mais simplificada. Não vou falar para eles de patrimônio, de prejuízo, de lucro, palavras difíceis, né? Eu tento levar da forma mais sucinta possível, para ele entender de fato a minha mensagem. Porque se eu trazer para ele o balancete, falar, explicar um monte de números e cálculos, ele vai ficar perdido, né? E eu tenho que trazer soluções. Ele vai ter meu papel oficial ali, formalizado, né, certinho, mas eu vou trazer a informação. Cara, é isso que você precisa fazer. Você tá errando aqui. Você precisa melhorar aqui. Então eu analiso. Falo, você tá comprando muito material e faturando pouco. Tem coisa errada aí. Tá pagando muito aluguel pro seu retorno. Ou então você tá faturando muito e não tá reinvestindo no seu negócio. Então, assim, o contador, ele é para ser visto como o melhor amigo do seu negócio. Se você não tem um contador que você liga para ele desesperado e confia na opinião que ele vai te dar, tem coisa errada. Se você não tem um contador, que você recebe um relatório mensal, para onde você está distribuindo e desperdiçando, entre aspas, seus dinheiros, seu custo, tá errado. Então, para mim, o contador é o que você descreveu no histórico ali do podcast, o pilar dos empreendedores. É o pilar. Eu vejo que tem muito contador que, tipo, só vai lá, faz o lerite do funcionário e já era, né?
Tem muita gente que vê o contador, e eu entendo as pessoas, né? Porque eu também já fui dessa. Nossa, só uma pessoa ali, ou um senhor com a pastinha, que leva o imposto ali. Já é outra figura, né? Hoje em dia é totalmente diferente. Tem muitas contadoras mulheres, gente nova, gente que veste tecnologia. E o contador, ele não é o imposto. Não é. Falou contador, barra imposto, né? Não é. O imposto, para você ter ideia, é uma das 50 mil tarefas que a gente tem. É uma. Bem simples. Assim, mandar a guia é a parte mais simples do nosso trabalho, pra você ter ideia. Recalcular guias, assim. Então, assim, por trás tem muita coisa. Muita coisa. Cada hora tem uma obrigação nova, que nem recentemente teve o DET. Meus clientes ficaram assim, ó. O que é DET? Pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Não, relaxa. Eu já entreguei o de vocês, né? O domicílio fiscal eletrônico, se ser notificado, se tiver alguma notificação da Previdência, enfim. E aí tem a REINF. Aí vem a REINF. Nossa, eu tenho que entregar, tal. Tem mês que tem que entregar. A maioria tem que entregar. Obrigatório. Então, essas obrigações, o off ali que a gente faz, tem muita coisa por trás, né? Então, o imposto é de menos. Tem gente que fala, não, você vai mandar só imposto para mim. Depende. No meu caso, eu não ofereço só a emissão do imposto, né? Como eu te falei, todos os setores. Folha, fiscal, contábil, enfim, tudo. Cara, eu tô separando algumas perguntas aqui pra gente fazer um bate-bola rápido. Claro. Prepara aí. Aí aqui. Pronto. Aqui. Então bora lá. Bate-bola rápido aqui, hein? Quais são os erros comuns que os empreendedores e empresários cometem? Negligenciam o controle financeiro. Os diferenciais da sua empresa. Tecnologia, inovação e humanismo. Principais lições aprendidas no seu tempo de história. Não existe padrão. Existem situações que precisam ser personalizadas e analisadas com cautela e cuidado. Projetos futuros. Expandir os negócios. Graças a Deus a SCK Conte está crescendo. Estamos em alguns estados, mas nosso intuito é abranger ainda mais o Brasil. E um conselho. Alguns conselhos para os novos contadores que estão chegando no mercado aí. Que é difícil, você precisa realmente querer fazer o diferencial. Todo mundo tem a mesma capacidade, mas você precisa, de fato, amar o que você faz, né? E se empenhar nisso para que ele dê certo. E enfrentar as dificuldades, porque não é fácil, é bem difícil. É uma rotina, e ainda mais no início, né? Você sai da faculdade, aí tem o desafio da prova do CRC, que é muito difícil passar. Mas você tem que persistir. A persistência é a palavra certa. Você saber onde você quer chegar no mercado, no espaço, como contador, o que você quer desenvolver de papel. Principalmente para quem está iniciando, fica perdido. Sai do CLT, não vai do CLT, empreendo, não empreendo, vou para qual setor? É simples. Vê qual setor você mais gosta. Não precisa abraçar todos os setores igual a gente, né? Que faz todos os setores. Escolhe o setor que você gosta e terceiriza os demais. Tem muitos contadores parceiros, grupos hoje em dia. Terceiriza, né? Contrata empresas para fazer. Assim, claro que dentro da sua mesma base de missão e valores, né? Porque eu viso isso. Faça parceria com isso. Mas persistência. Persistência é estudo, muito estudo. Porque todo dia muda alguma lei, alguma legislação. Você tem todo dia estudar. O contador não para de estudar. Não tem como fugir. Cara, tem uma... Para quem vende produtos no modo geral, eu já ouvi muita gente falando aqui, que sentou aí e falou assim, que uma das principais coisas é saber comprar. Sim. Qual que seria o seu conselho, de modo geral, para os empreendedores? Saber comprar e saber vender. São dois pilares, né? Você saber comprar, ótimo. Você vai ser inteligente a ponto de saber comprar em atacado, por exemplo, com o CNPJ. Muitas pessoas negligenciam isso. Compra no CPF, não compra com nota. Muitas pessoas erram nisso. E mal sabem que pode ter benefício com isso, né? Você comprar certo, comprar em volume de uma vez só, você economiza gasolina, economiza com o fornecedor, economiza variação de preço de mercado. O preço varia ao longo do mês, né? Procurar as melhores datas de compra, negociar com o fornecedor. Feito isso, fez toda a etapa de organização financeira, que é a base. E aí, quando chegar na venda, você já sabe que já está lucrando antes do produto sair ou antes do seu serviço sair. Você já sabe que vai lucrar com aquilo, né? Não o contrário.
E aí, aproveitar aquela venda para ver qual foi o seu lucro, definir uma parte daquele lucro que você vai retirar e a outra parte mantendo o negócio para reinvestimento. É esse o segredo. Não só comprar, tem 3 etapas ali, vamos dizer, básicas, né? De base. Hoje, seus clientes, eles são, a maioria é MEI ou é grandes empresas? Tá variado. Eu tenho, maioria, 3 perfis, assim, MEI, Simples Nacional, lucro presumido, né? Então O quê? lucro presumido. É um outro regime tributário, né? A gente tem Simples Nacional, vamos começar do zero. MEI, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Aí tem as grandes SAs e tudo mais. E as pequenas empresas entram onde? O MEI. Não, o MEI é micro. O MEI, ele é um microempreendedor individual. Uhum. O Simples Nacional, em sua grande maioria, tem 2 modalidades. Tem a ME, que é o microempreendedor, Uhum. e tem a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte. Então, assim, faturou, vamos dar um exemplo do Simples Nacional. Até 360 mil, você é ME. Ah, então já não sou mais ME, eu sou maior. Por ano? É. Ah, então você tá rico, tá? Aí você vai ser EPP. EPP, ela fatura de 360 mil a 4,8 milhões por ano. É uma empresa de pequeno porte. Então, a gente tem uma diversificação, um ramo aí variado. A gente tem EPP, ME, tem microempreendedores, mas a gente começou com o MEI, né? Então, teve bastante cliente MEI que desenquadrou, por exemplo, né? Que cresceu o negócio. Então, a gente percebe que tá chegando perto do 81 mil ali. A primeira coisa que a gente faz é falar, olha, você precisa desenquadrar. Por quê? Porque os riscos de você não desenquadrar estrategicamente é muito mais caro e pior do que você deixar a receita pegar você e desenquadrar automático. Que ele retroage todo ano e você tem que pagar o imposto retroativo do Simples Nacional e é muito caro. Então tem que ser estratégico. Viu que está faturando perto do 81, corre, procura uma contabilidade, faça o desenquadramento, siga certinho, até para você ficar, né, sem prejuízos, porque o impacto da retroatividade é muito alto. E seus objetivos? Você quer atender mais o Brasil? Isso a longo prazo, né? Sim. E a curto e médio prazo, tem alguns objetivos já pré-definidos aí? Algumas metas? Como é que estão? Nós estamos querendo expandir alguns estados, né? Aumentar a carteira de cliente em alguns estados, que como nós somos digitais, a gente consegue abranger mais, né? E atender diversos públicos, né? Então, assim, o foco é inovar cada vez mais, né? Nós já estamos investindo em sistemas, tecnologia, tudo que envolve a contabilidade, a gente está sempre buscando inovação. Eu, por exemplo, participar de eventos. Então, meu foco é esse, fazer o crescimento dentro de um estudo, né? Analisando passo a passo e focando num público, né? A gente está procurando agora galgar o público que realmente quer crescer. Bacana, eu sou esse público e vamos crescer juntos. Já temos um cliente. A Sabrina colocou aqui: sucesso, Jéssica, que Deus continue abençoando a sua vida. Feliz em participar de sua jornada. Sabrina é uma grande amiga. A Sabrina, ela me ajudou muito no começo. É isso, tá vendo? Comunidade de contadores que eu falei, né? Pra ajudar. Então, Sabrina é uma grande amiga. Ela me ajudou muito no início. Eu fiquei com medo. Falei, não, será que eu vou conseguir, né? E ela foi meu pilar, porque ela já empreende, né? Ela tem uma empresa. Ela já tem escritório físico, atende bastante, uns 4 anos, se eu não me engano. E ela falou, não, vai lá, tô junto com você, pegou na minha mão. E a gente se ajuda, porque contador é uma profissão solitária, né? Se você não estudar ali, não tiver uma base, uns amigos pra desabafar, você fica louco. Então ela foi meu pilar, né? E é bom que alguém que entende das suas dores, né? Compartilha as mesmas dores que você. Todos passam pela mesma etapa, né? Todo mundo vai ter um início. E nesse início você fica com medo, falando, peraí, onde eu tô indo, né? Então, ela foi maravilhosa. Eu tenho outros amigos também na área contábil que são próximos e dão força. Então, assim, é importante. Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? É isso, Jess. Eu queria agradecer a você pela participação. Obrigada. O papo foi incrível. Saio daqui com muitos aprendizados, muitas lições definidas e quem sabe eu não preciso de uma contadora, não é mesmo? Olá. Eu acho que eu me encaixo ali no EPP, então preciso mudar a minha categoria. Eu que agradeço a participação. Muito importante falar para o público a importância da contabilidade, porque eles entendam, né, de fato, o quanto isso pode evoluir teu negócio ou não, né? Então, assim, somos parceiros, somos amigos. O contador não é um vilão, né? É um amigo. Então, eu agradeço a participação. Tô dentro, se você quiser conversar conosco, vai ser bem-vindo como cliente também, tá bom? Opa, obrigado. Obrigado, Rodrigão, por acompanhar aí.
Tamo junto. E pra todo mundo que acompanhou ao vivo, muito obrigado. E quem vai acompanhar depois também, fica à vontade aí. A gente tá nas redes sociais aí como De Quebrada, podcast, Juninho de Ferraz aí, que é meu Instagram pessoal. E qual que são as redes sociais, Jéssica? Contabilidade.jessicasck ou a da empresa, que é o SCK Coach. Instagram. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Valeu, pessoal. Jess. Boa noite.